Não? Pede um pouquinho só. Tá. Voltar aí, só um pouquinho, se você tem para jogo, poesia, tá? Então, hoje a gente está falando sobre o livre-arbítrio e estávamos comentando, né, que o livre-arbítrio, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre ser esse processo, né, de experiência própria, em que a gente distingue o bem do mal, dentro do nosso próprio esforço e vontade, né? Então, é um processo nosso que Deus nos deu, esse direito, né, dentro das leis morais, um direito de liberdade, de pensamentos e atos, mas que essa liberdade ela é interdependente, né? A liberdade minha e do outro é interdependente, então não é absoluta no sentido de que a gente não depende de ninguém e que a gente pode viver no mundo como uma ilha, né? Porque tudo que a gente para pensar depende de um relacionamento. Isso tem a ver com emprego, né, com amizades, com tudo. O seu emprego depende de uma empresa que foi criada por alguém, que vem dentro de uma economia, então é tudo interdependente, né? A comida que a gente compra, se a gente vai no mercado, alguém produziu, alguém vendeu, então é tudo interdependente. Então, essa liberdade, né, vem com uma responsabilidade, porque todos os atos e pensamentos acarretam consequências, né? Então, nós temos que ter esse entendimento de a liberdade de pensamento, vamos dizer assim, é infinita, você pode pensar o que quiser, né? A gente pode voar no pensamento, a gente pode fazer o que quiser, mas que a gente sempre vai dar conta dos nossos atos, mesmo por pensamento, a gente sempre vai dar conta disso para Deus, né? Então, lembrando que a liberdade vem com responsabilidade, né? E que não existe nenhum ato sem consequência, positiva ou negativa. Então, o livre-arbítrio, ele vem dentro dessa... Então, o que o Márcio falou da vez passada que o Chico falou? Da poesia? Não, é só ilustrando a responsabilidade, né? A responsabilidade. Então, ele descreve bem assim, falando do amor livre, todo mundo quer ser livre, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser fazer. Então, ele diz assim, amor livre, uma expressão que vive a se contrapor. Se é amor, não é livre. Se é livre, não é amor. Muito bom. Muito obrigada. Então, os espíritos, eles explicam a Kardec, né, que essa liberdade vem com responsabilidade e que, se não houvesse essa liberdade, nós seríamos como máquinas, né? Então, a gente não teria, vamos dizer, poder de escolha. A gente só faria algo que alguém já determinou. Então, a gente não teria condição de aprender o que é o bem, o que é o mal, e assumir essa responsabilidade das nossas decisões, porque alguém estaria comandando as nossas decisões, né? Não haveria nenhum processo de crescimento espiritual dessa maneira, porque você não teria nenhum poder sobre suas decisões. Eu acho tão bonito quando você comenta aí que a gente tentar sair desse mecanismo da normalidade de tudo, que tudo parece que tudo você está fazendo as coisas tudo normal, tá tudo tranquilo, mas na verdade não tá. Às vezes você não está colocando o seu sentimento necessário. E é muito importante quando você para de ser mecânico, aí você passa a ser humano, aí você começa a respeitar os limites seus e os limites dos outros também, porque quando a gente vai aprofundando mais, né, amor é frequência. E para a gente estar nessa frequência de amor, onde tudo flui naturalmente, aí é que está a coisa interessante. Isso mesmo, exatamente. E que é uma coisa que a gente vai comentar aqui, que às vezes a gente racionaliza e diz, olha, eu fiz, mas não foi minha escolha, né? A gente coloca no outro a responsabilidade de uma escolha que é sua. E isso não cola, né? Não vai colar. Não é. E não deve ser assim, né? Isso. Então, ele dá um exemplo, Kardec faz perguntas muito interessantes sobre limites do livre-arbítrio, né? E aí eu separei alguns aqui. Um é instinto, o outro corpo físico e limitações físicas e a fatalidade. Então, os espíritos dão um exemplo dessa questão do limite do livre-arbítrio, né? Que a liberdade de agir, que no caso é o livre-arbítrio, ela existe desde que haja vontade de fazê-lo. Mas, assim como existem fases da vida, então, por exemplo, um bebê, né? Ele vai ter o livre-arbítrio dele mais limitado. Por quê? Porque ele vai depender de outras pessoas, ele vai depender dos pais, né? A criança,
Ela não vai fazer tudo que quer, tomar sorvete na hora da janta, o pai vai dizer, não, vai ter que comer a comida, né? Então, o livre-arbítrio, ele vai dependendo do estágio da vida da pessoa. Então, quando a gente se torna adulto, a gente tem mais poder de decisão do que uma criança, né? E, em termos metafóricos, é semelhante ao desenvolvimento espiritual. Então, um espírito que tem menos conhecimento do seu livre-arbítrio, ele vai ter também as decisões julgadas, assim, de maneira diferente de alguém que já está elaborando, conhecendo melhor o seu próprio livre-arbítrio, né? Então, é um escala, vamos dizer assim. Quanto mais você se conhece, mais você aprende sobre o seu livre-arbítrio, mais você aprende sobre a responsabilidade que vem com ele. E as responsabilidades que vêm também acarretando as consequências, né? Então, alguns dos limites que Kardec pergunta, um deles é sobre o instinto. Se o instinto humano ele pode ser considerado algo que passa por cima do livre-arbítrio. Por exemplo, né? Se alguém tem um instinto de luta ou de briga, e aquela pessoa entra numa briga com alguém, se aquilo ali pode justificar a perda ou limites no livre-arbítrio, né? E os espíritos explicam que as predisposições instintivas que o espírito carrega não necessariamente causam obstáculos ao livre-arbítrio, porque a gente sempre tem o poder de decisão. Então, apesar do seu instinto, se você tem um instinto de fazer algo que pode trazer consequências negativas, você também tem a decisão de frear aquele instinto, né? Então, é ter esse processo de educação de si mesmo, né? Dizer assim, olha, eu sei que eu tenho esse ímpeto, né? Quando acontece algo desse tipo, eu reajo de tal forma. Mas aí é você tomar aquele passo para trás e dizer, mas eu não preciso reagir assim, né? Isso é uma decisão. Então, são os espíritos dizendo assim, no final das contas, não é o instinto que está ali controlando. Sua decisão é ceder ou resistir. É sua decisão. Você vai ceder ao instinto ou você vai resistir ao instinto, né? E com isso, o autoconhecimento te dá uma força para que você não faça, hoje a gente falou na oração, né? Para que você não faça aquilo que tendenciosamente você se perde, né? Dentro do que você conhece. Então, vai muito de encontro que a gente sempre fala, autoconhecimento, né? Importante. Exatamente. E o instinto, né, ele está mais forte, né, no reino animal e no reino vegetal, por exemplo. A planta ela vai para a luz porque ela está no instintivo de pegar, absorver. Aí, à medida que a gente vai... na Gênesis explica muito bem isso, mas ele não está mostrando aqui que a diferença de instinto e para que esse processo, porque tudo é um processo. Mas o que o Kardec quer falar é que não importa onde você esteja, em qual nível que você esteja, vai ter essas fases aqui para você refletir, e vai ter momentos que você vai estar tomando decisões a partir do seu instinto, mas depois também vai ter... Aí você já começa a despertar à medida que você sai do vegetal para o animal e para o homem também. E a gente vai evoluindo e a gente vai melhorando cada vez mais. Isso mesmo. E a gente, por exemplo, você vê um animal brigando, alguma coisa, você não vai olhar da mesma maneira do que duas pessoas humanas brigando, né? Você vai perceber que eles estão somente no instinto, é ali que sabe que tem um poder de decisão, né? Que a pessoa não está controlando os próprios instintos. Olha lá, deixa eu fazer festa. Vai dar um bem. E aí, deixa eu ver aqui o que é que eu tenho. Sim, aí tem esse exemplo muito bacana, é uma pergunta que Kardec faz. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassinato, sabia que viria a ser assassino? E é dentro dessa questão do instinto. E os espíritos explicam que não, né? Que quando uma pessoa ela reencarna e ela tem uma predisposição, não está predestinada a cometer assassinato. Ninguém é predestinado ao mal, né? Não existe assim, olha, você vai encarnar e você vai fazer isso por fulano de tal, né? A pessoa ela vem com aquela, vamos dizer, predisposição talvez de outras encarnações ou de um relacionamento, né, que talvez não tenha sido muito feliz, mas em momento nenhum existe essa predisposição ao mal, né? Não está no plano encarnatório de alguém assassinar outra pessoa. Então, assim, tudo é questão de você, de novo, né? Essa questão do livre-arbítrio é uma questão de decisão,
de escolher, resistir ou ceder, e a importância de se educar espiritualmente, que é para, se houve alguma predisposição por algum motivo, você não vai cometer aquele erro, né? Não vai piorar ainda mais o seu processo espiritual, de desenvolvimento espiritual. Então, os espíritos deixam muito claro que não existe predisposição para o mal, né? Nesse sentido. Já nem para corrigir, né? Não para... Isso. Não, a gente veio também para ter sucesso. Uhum. A gente não veio para perder, né? Isso mesmo, Márcio. Isso é bem raizinha do espiritismo, sabe? Uhum. Todos nós vimos aqui para ter uma evolução. E nesse processo, a gente não veio para perder, a gente veio para ganhar. Consequentemente, a gente vai ter aqueles instintos lá que saem de emana da alma da gente. Mas a gente vai ter, nós temos o suporte todinho para sair bem. Isso. Exato. Se a gente não consegue sair bem, o problema é nosso. Porque a gente vem, mas exatamente, a gente não vem sozinho, né? Vai ter um suporte espiritual, um suporte social, familiar, né? Que vai estar ali para lidar. De alguma maneira vai surgir esse apoio para você. E também, Paula, desculpa, mas a proteção que nós temos, quando a gente fala dos mentores, dos anjos da guarda, a gente não vem sozinho. Isso. A gente é que, às vezes, aí, nesse processo de conectar-se e nessa interdependência, sabe, que às vezes a gente começa a entender mais tarde, nós não estamos aqui sozinhos. Uhum. Aqui perto de mim deve ter uns 3 ou 4 mentores, perto de você, certo? Perto de cada um de nós aqui, tem os mentores da casa, os mentores individuais. Então, nós somos rodeados. Eles estão sempre nos mandando vibrações e tentando comunicar com a gente. Uhum. Muitas vezes a gente não percebe, mas assim, então quer dizer que essa escolha, ela vai ser sua, como diz o outro, é sua responsabilidade. Isso. É um mau uso, né, do livre-arbítrio. Isso. E uma coisa que a mensagem que surgiu para mim depois de ter lido esse capítulo é a busca do equilíbrio. Quando você abusa algo, você vai ter que reparar mais tarde, não importa como, né? Mesmo que seja em parcelas ou de alguma maneira. Tudo é essa busca do equilíbrio, abusando, né, o seu livre-arbítrio. De alguma maneira vai surgir essa consequência, vamos dizer, vai ter um saldo negativo aí em outra parte da sua vida, que você vai ter que reparar, né? Outra questão é o livre-arbítrio e o corpo físico. Kardec pergunta se o corpo físico ele traz limites para o livre-arbítrio. E aí os espíritos explicam, o corpo físico pode embaraçar as predisposições do espírito, mas ele não influencia o livre-arbítrio. O espírito do encarnado influencia o livre-arbítrio. Então, quando a gente pensa assim, que o corpo físico, né, vamos dizer, ele, querendo ou não, existem limitações no nosso corpo. A gente sente fome, a gente sente sono, a gente tem que dormir, tem que descansar, né? Tem que se alimentar. Então, é uma máquina muito complexa que a gente precisa cuidar, né? E ela pode trazer limitações, vamos dizer, ao que você gostaria de fazer, mas o seu corpo não controla o seu livre-arbítrio. E aí, no Brasil, tem uma fala que carne é fraca, né? Mas não é a carne. A coitada da carne não fez nada. Ela só está sob seu comando, né? Você que está controlando a carne. Então, é o seu espírito que foi fraco, né? Não foi sua carne que foi fraca. Paulinha, a gente estava assistindo um episódiozinho sobre Santos Dumont, que ele, infelizmente, se suicidou, né? Então, quando ele reencarnou, o perispírito dele já veio com um deslocamento na coluna. Então, quando ele era pequeno, ele caiu e fraturou a coluna e ficou na encarnação posterior, né? O Chico que relata isso, porque ele ficou tetraplégico, né? Então, justamente para o espírito não usar esse corpo para cometer novamente suicídio. Isso. E também tem uma senhora que eu conheci que ela era paraplégica, mas ela chegou a um determinado ponto da vida dela que ela achava que estava dando muito trabalho aos familiares. Então, ela se jogou no chão, se arrastou até a janela com os braços, ela ficou em cima da janela para se jogar, só que ela escorregou, caiu, ficou... Era paraplégica, ficou tetraplégica, aí só podia mexer só a cabeça. Quer dizer,
é um trabalho da espiritualidade que tem uma frase que diz que o mal também trabalha para a espiritualidade, para essas correções, né? Então, ela ficou para não ter mais chance de se suicidar, porque ela já nas últimas 4 vidas ela já tinha se suicidado. Então, esse ajuste que você falou, que às vezes é a prestação, é assim, foi só como paraplégica, mas ela insistiu, então, vamos deixar logo ela sem movimento para ela conseguir terminar essa encarnação. Né? Interessante. Exatamente. Que é a outra parte, que é... Ai, não está aqui, não. É o das limitações físicas, que é exatamente isso que ele pergunta, né? Uma pessoa que vem num corpo, que vem com limitações físicas, isso não atrapalha o livre-arbítrio dela? E os espíritos explicam, né? Que limitações de mobilidade ou psicológicas, na questão psíquica também, constituem muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, em outra existência, tenha feito mau uso de suas faculdades. Então, de alguma maneira, o que é que aconteceu? A pessoa usou o livre-arbítrio dela, mas usou mal, né? Usou ele novamente para participar da decisão de vir com um corpo mais limitado. Então, aquele corpo que veio com limitações físicas fez parte de um processo de livre-arbítrio também, só que é a execução daquele livre-arbítrio, né? Foi decidido depois eu acredito, eu não sei como exatamente funciona, mas eu acredito que eventualmente nós todos somos reeducados e entender, olha, o que você fez aqui não foi muito bom, você, né? Se afetou, machucou pessoas e tudo, e agora a gente vai ter que fazer uma maneira, não foi a primeira vez, foi a terceira ou a quarta, a gente vai ter que ver uma forma de que você não cometa mais, ou se machuque ou machuque outros, né? Então, faz parte, quando a gente para pensar, de um processo de livre-arbítrio também. Mau uso dele e depois um processo de decisão, talvez, que ocorreu aí no mundo espiritual, para executar agora o reequilíbrio desse livre-arbítrio, né? Que foi mal utilizado. Tem muita sabedoria, né? Quando a gente para pensar, muita sabedoria envolvida no desenvolvimento no uso do livre-arbítrio, para a gente aprender a usar bem, né? Uma pergunta que eu achei engraçada, é que ele pergunta, assim, eu achei muito específico, se a pessoa que tem um problema psicológico e faz uso da embriaguez como desculpa por ter um problema psicológico, né? Então, ela bota a culpa no problema psicológico de gostar de beber muito, né? Ele faz essa pergunta, não sei exatamente por quê, eu acho que talvez fosse um problema social, talvez da época, não sei. E os espíritos dizem que agora ele está criando 2 problemas. Ele tinha um e agora são 2. Vamos parar de beber. Porque você fica se embriagando, colocando como motivo um problema, né, na sua vida, não vai ajudar, vai criar agora 2 problemas e não um. Então, é sempre voltando a essa daqui, a decisão é nossa, né? A gente se educa, a gente vai receber um suporte, mas a gente precisa aprender a tomar melhores decisões. E também aí, Paulo, eu acho muito bonita essa parte aqui, porque nós estamos na 800 e pouco aqui, eu acho que tudo na terceira parte, né, da moral. E aí a gente vai descobrindo também que nós temos o corpo físico, né, e temos o corpo astral, né, que é o nosso perispírito, né. E entre meio aqui tem a mental e o emocional. Então, isso tudo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai dando conhecimento maior, a gente começa que esses corpos se interagem. Igual quando a Jane falou um negócio aí que o Santos Dumont, o exemplo dele lá, né? Ele veio porque o perispírito dele já estava, o corpo astral dele já estava com aquela limitação lá. Reflete no corpo físico. Mas não justifica que aquilo a gente pode melhorar à medida que a gente vai melhorando a nossa mente e o nosso coração. Aí as coisas vão melhorando, mas é tão bonito quando a gente está nesse processo reencarnatório aqui. Eu sempre estou falando do livro que eu falei semana passada, que é Os Missionários da Luz. Tem um capítulo inteiro, do 12 ao 16, falando disso, sabe? O carinho que eles dedicam a gente. Mas tudo é muito bem analisado antes de nós virmos para cá. E com a nossa permissão também. É lá que a gente fala tão pouco desse período entre vidas, né? Que a gente também aprende muito, né, Márcio? Nossa, claro. Então, é lá que a gente começa a ter essas percepções maravilhosas. Desculpa, Paulo. Não, tá ótimo. É isso mesmo. E aí, a última parte aqui da fatalidade é a questão do fatalismo no sentido assim, de você ter um destino pré-determinado, né? Então, quando Kardec pergunta se existe essa questão da fatalidade,
Ele pergunta assim: todos os acontecimentos são determinados e o que vem a ser do livre-arbítrio, né? Então, aqui do livro Céu e Inferno, sem o livre-arbítrio há fatalidade, e com fatalidade não poderia haver responsabilidade. Ou seja, se todo elemento, todo acontecimento da nossa vida fosse determinado, nós seríamos apenas um boneco, né? Está sendo uns robôs que estão sendo comandados a fazer algo. Não é assim que funciona, né? Então, o que os espíritos explicam é que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez, ou seja, se há momentos na sua vida que vão acontecer, né, que estão meio que pré-determinados, fazem parte do processo de escolha, ou seja, fazem parte do livre-arbítrio, é meio que a execução desse livre-arbítrio, né? E aí ele coloca que é mais focado nas provas físicas, essa questão de fatalidade ou de predeterminação de algum, por exemplo, como a criança, ele nasceu como criança, ele já se machucou, então talvez, com certeza nesse caso, foi um elemento pré-determinado e ali foi a execução daquele elemento, né? Mas as provas que ele coloca como morais, a gente não tem essa fatalidade, é um processo de decisão, né? Que se chega um momento na sua vida que você vai ter que tomar uma determinada decisão, mas aquilo ali não é uma prova física, mas uma prova moral. Então, a melhor coisa é tomar a decisão certa, mas a gente tem que aprender o que é o certo, né? Porque a gente, às vezes, não aprende ou não quer aprender. Então, ele coloca assim, né? Temos o poder de ceder ou resistir. Quando fraqueamos, espíritos bons podem vir nos auxiliar, mas não podem dominar a nossa vontade. Então, o nosso anjo de guarda ele não vai hackear o cérebro da gente e dizer, não, você vai fazer o que eu quero. Ele não vai fazer isso. E aí um espírito mau pode amedrontá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não deixa de se conservar livre, apesar disso. Então, é aquela foto que geralmente tem, né, do anjinho e do diabinho, que você fica, um fala no seu ouvido, outro fala. A decisão é sua, você escolhe quem você vai ouvir, né? E, então, Kardec traz essas perspectivas que eu acho muito interessante, não somente de definir o que é o livre-arbítrio, mas de entender que o que a gente talvez possa considerar como limites, não são limites, são processos decisórios, vamos dizer assim, das provas e expiações que fazem parte, talvez, provavelmente, né, de um abuso desse livre-arbítrio em um momento anterior. E a gente pode pensar até na vida da gente dia a dia, se você, por exemplo, come muito, muito, muito no dia e começa a passar mal, é um abuso do livre-arbítrio, né? Se você parar para pensar, o seu corpo dizendo, não, você passou do limite. Então, a vida da gente, Deus ele é tão sábio que tudo na vida da gente tem dá a gente poder de decisão, mas coloca um limite para a gente aprender com ele, né? Então, o nosso corpo tem esses limites. A gente não pode fazer tudo o que quer, a hora que quer, que o corpo vai sentir. Se você não dorme, você vai sentir, né? Então, assim, é muito interessante isso, que esse processo de livre-arbítrio está nas menores coisas, né? Se você parar para pensar na nossa decisão de dia a dia. E aí ele coloca assim, que a única fatalidade para todos é a morte. Essa é a única predeterminação, é que todo mundo vai morrer. Além dela, não tem muita não, apesar vamos dizer, das predeterminações de momentos específicos de provas físicas, né? Que foram determinados antes. Então, foi um processo de participação ou abuso do livre-arbítrio. Então, ele coloca assim, o livre-arbítrio, o ser humano ele não é obrigado a praticar o mal e nem está predestinado a ele, né? Ao reencarnar, o espírito escolhe provas e circunstâncias que podem levá-lo ao erro, mas ele mantém a liberdade de agir ou resistir às tentações. A educação, né, a educação espiritual, baseada no estudo da moral, pode ajudar a combater as más tendências. Então, é a importância, né, da gente estar sempre aprendendo sobre a espiritualidade, praticando, né, o que a gente aprende, porque aí a gente vai se livrando das más tendências que podem levar a gente a abusar o livre-arbítrio. E aqui é de Kardec, do Livro dos Espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige, senão sua vontade.
Então, quanto mais conscientes ficamos do nosso livre-arbítrio, né? Quanto mais desenvolvemos, mais ficamos conscientes de nós mesmos, né? De que a gente não está, vamos dizer, e também não se permite ser levado por tendências, por instintos, por mais inclinações, porque a gente passa a se compreender. Isso quer dizer, eu sei quais são as minhas mais inclinações. Então, agora eu sei que eu posso errar com elas. Eu preciso agora tomar decisões que não vão ir em favor dessas más inclinações. Mas a gente só aprende sobre elas se a gente aprende sobre nós mesmos. Né? Se a gente não faz vamos dizer assim, essa autorreflexão, se a gente não lê esses textos que vão de encontro a muita coisa que a gente, às vezes, tem gente que lê e fica meio que, nossa, não é possível que isso está certo, né? Porque vai de encontro ao que você acha que é certo. Porque, então, aquilo ali é uma inclinação sua a algo que não, por exemplo, a questão do perdoar 70 vezes 7. Muita gente diz de jeito nenhum, não perdoa nenhuma vez, né? Está errado isso. Ou seja, esses textos, eles confrontam a gente com as nossas falhas. A gente diz, caramba, isso aqui é algo que eu não sabia que eu tinha que fazer, não sei se eu consigo, mas agora eu vou ter que aprender de alguma maneira. Então, é essa busca do conhecimento, da gente entender quem somos, quais são as nossas limitações, os nossos pontos fortes que a gente pode ir melhorando ainda mais, né? E à medida que você vai aprendendo, você não desaprende. Então, obrigatoriamente, você tem que seguir adiante dentro do que você já tem. Não tem perdão nesse sentido, né? Então, eu estou fazendo consciente. A autorresponsabilidade é minha, não do outro. Né? Isso vai te encontrar o livre-arbítrio. Não tem volta, né? Quando você começa a despertar. Isso. Acendeu a luz. E no início, Kardec falando do instinto, mas depois ele fala da vontade, né? Que também é um atributo da alma. Até que a gente entende que a vontade é que coordena tudo, né? Então, às vezes, quer dizer, tudo é um despertar. E é muito interessante esse processo todo. E tem também aquela frase que fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Bem sábio, Paulo escreveu aos Coríntios. Então, tem que ter muita responsabilidade. Exato. Porque a gente planta, a gente colhe. É isso que vai o que Kardec falou. À medida que vai evoluindo, você vai entendendo, né? Que aquilo que você plantar, você vai colher. Então, você vai analisando seus atos e vendo assim, o que eu quero para mim. O que eu vou plantar hoje que eu quero colher amanhã. Então, aí vai educando. Exatamente. E esse processo educacional aqui na Terra, ele é tão complexo, né? Porque nós já encarnamos não sei quantas, 400 mil vezes, né? Mas cultura local, cultura de outros países, sabe? Religiosamente. A gente não sabe o que é o certo e o que é errado. Às vezes a gente pensa que uma coisa está errada e, na verdade, espiritualmente está certo. Mas é o seu despertar que vai levar você a isso. Exato. E aí, na questão 872, né? Kardec explica. Quanto mais se depura, tanto mais diminui seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Porque um espírito mal, vendo que você não vai fazer o que eles estão lhe insinuando ali, eles vão perder o desejo de estar ali. Vou perder meu tempo aqui, eu vou atrás de alguém que vai fazer o que eu quero. Né? Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão porque aí vemos perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estada, e para merecermos e repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Então, Kardec, né, falando que a nossa realidade aqui, a gente pode transformar ela, a gente pode transformar nossa realidade espiritual, não somente na Terra. E para terminar, né, só o resumo da conversa, ao ser humano é dado o livre-arbítrio e com este ele pode ponderar suas decisões para o bem ou para o mal. Quanto mais educado moralmente, mais ciente de seu livre-arbítrio fica. Quanto mais ciente, mais responsável é. Limitações físicas ou psíquicas podem ter a ver com o mau uso de suas faculdades em vidas anteriores, que ocorreu na atual. E fatalidades, que são predeterminações, destino, né? A verdadeira fatalidade é a morte. Ninguém está fadado ao mal. Então, foi só uma pequena conversa sobre... Muito bom.